Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, essa aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12. Todo dia 12 é dia de 12 livros para 2023. Este ano eu estou muito feliz com o meu projeto porque estou lendo 12 autoras nacionais contemporâneas. E o livro de fevereiro é este livro aqui. Olha que edição linda! Funeral da Baleia, da Lilian Sais, editora Patuá. Fiquei muito feliz em ter escolhido este livro, porque era um livro que eu já tinha lido ótimas resenhas, ótimas críticas, e eu fiquei, ótimas impressões, e eu fiquei muito curiosa para começar essa leitura. Então eu quero contar um pouquinho para vocês de como foi ler O Funeral da Baleia. Primeira coisa que eu quero dizer, a leitura é forte, é impactante, é um livro aparentemente fino, né? Eu sempre digo isso, que às vezes o livro mais curto, ele não significa que ele é mais fácil ou mais leve. Ele tem 131 páginas, mas é um livro extremamente potente, é um livro assim que me impactou bastante. Sabe aquele livro que quando a leitura acaba, ela ainda fica reverberando. Eu fiquei assim, eu fiquei refletindo sobre essa leitura. Então vou falar um pouquinho da leitura para vocês e depois eu conto um pouco sobre a edição e um pouco sobre a Lilian. O que eu achei mais interessante é que a Lilian, ela também é uma poeta. Então, o fato dela ter essa facilidade com a linguagem poética, ela traz essa poesia para o seu primeiro romance. E isso deixa o texto muito bonito. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. É muito bonito esse texto. A escrita dela é muito boa, muito fluida, mas é um livro muito diferente. Acho que é um livro único. É um livro que ele tem um realismo mágico, né? Uma coisa meio fantástica que eu gosto bastante. Então nós estamos numa cidade, nós vamos conhecer uma cidade fictícia chamada Assum Preto. E nessa cidade começa, eu quero tomar bastante cuidado para não dar spoilers, porque eu acho que é bacana a gente ser surpreendida com a leitura, né? Essa história começa com uma cena em que aparece a filha, a Joana, e o pai, o Arthur Pereira. E aí eles estão meio que numa expectativa de esperar alguma coisa. E sabe-se, logo depois a gente descobre que a mãe da Joana e a esposa do Arthur, ela faleceu. Ela estava internada e faleceu. Isso não chega a ser, não deixa de ser um pequeno spoiler, mas senão eu não consigo explicar para vocês depois o que aconteceu. Então, acho que o tema principal desse livro é como esses personagens vão lidar com o luto, com a perda dessa mãe, dessa esposa, que ela não é nomeada, ela não tem nome. A Joana a chama de mãe com M maiúsculo. E sempre me causa uma certa estranheza, né? Porque eu sempre chamei a minha mãe de mamãe, mami. Então, quando mãe, uma coisa assim meio forte, meio, para mim me traz uma coisa talvez um pouco mais distante, mas isso é uma percepção minha, óbvio. Então vai mostrar como que a Joana e o Arthur vão lidar com a ausência desta mãe. E eles têm essa notícia da morte num horário determinado, né? 00:37. Então, todas as noites, naquele horário, começam o povoado lá, a cidade começa a sentir um tremor. E, paralelo a isso, nós temos uma baleia que encalha nessa cidade. E aí que entra o realismo mágico, né? A coisa fantástica, porque essa baleia, ela fica ali por anos e anos. E aí tem todo o desdobramento desse abalo, desse tremor, né? Que é associado à baleia. Que é essa coisa meio mágica, que eu gostei bastante, que é uma coisa assim bem, bem diferente. Por outro lado, nós também temos o Assum Preto, que é um pássaro, né? Então ela vai falar talvez um pouco dessa coisa da leveza do pássaro, de voar, de descobrir outros ares.
Eu gostei bastante da parte das metáforas que a Lilian traz. Mas eu gostei principalmente da questão do relacionamento mesmo, pai e filha. É um relacionamento em que o diálogo ele não acontece muito, eles não conversam muito, eles têm... Provavelmente essa mãe era um ponto de equilíbrio, um ponto de comunicação entre os dois, e agora eles vão precisar se reaver com essa mudança, com essa ausência, né? Uma parte que eu achei muito interessante é que a Joana, ela toma a frente e ela vai cuidar da parte do velório. Então, assim, os pensamentos dela, as falas, as reações dela com relação à escolha do caixão, a questão toda do velório mesmo, eu achei, assim, muito pertinentes, eu achei, assim, muito bem exploradas, né? Em vista de tudo que a gente já passou, da pandemia, de como mudaram, né, essas despedidas, a velocidade das despedidas. Eu passei também por um momento muito particular o ano passado, então assim, apesar dessa questão do luto ser uma coisa muito presente hoje na minha vida, é um livro assim que não me incomodou, muito pelo contrário, não me deixou triste, me deixou muito curiosa e, como eu falei para vocês, muito reflexiva sobre o que a Lilian quis transmitir com esse livro, com essa trama. Então, é um livro assim que me despertou muitas reflexões mesmo, principalmente sobre a morte, sobre a ausência. Acho que a ausência é uma coisa muito interessante. O texto, ele apesar da escrita dela ser fluida, o texto ele vai e volta, né, no presente e no passado, para a gente entender. Os capítulos são bem curtos, eu acho que isso traz um fôlego bom, acaba tornando a leitura mais gostosa. Não é um livro leve, não é um livro assim fofinho de se ler, mas é um livro que me encantou. É um livro que eu termino pensando assim, puxa, como essa moça escreve bem. Quero ler os outros livros dela também. Vou falar um pouquinho sobre a edição. Essa edição aqui é a edição da Patois. Eu gosto muito dos livros da Patois. Aliás, esse livro, o Eduardo, né, o que dirige a Patois, me deu de presente numa feira literária, junto com alguns outros. E aí eu já estava muito curiosa e por isso que eu coloquei ele na nossa tag. É um livro de capa dura. Eu amei a combinação das cores. Adorei essas representações gráficas, né? Então, da baleia, do Assum Preto, e aqui provavelmente a Joana e o Arthur Pereira. O projeto gráfico, deixa eu falar aqui para vocês, as ilustrações são da Paloma Franca Morim, e a capa, projeto gráfico e diagramação do Alessandro Romil. Gostei bastante mesmo. Achei uma edição assim super bonita. Achei linda as ilustrações. Olha só que bonita. Nossa, tem várias assim. Achei assim bem bacana os capítulos. Ela fala muito, ó, o preço do peso, o peso. Então, eu acho que ela faz uma ligação muito importante sobre o peso e a leveza, sobre a ausência e a presença. Isso me chamou muito a atenção, né? Eu vou ler dois parágrafos aqui que eu separei para vocês, que eu achei bem interessante. Arthur Pereira pega um prato na prateleira embaixo da pia, olha pelo vitrô, vê a esposa jovem, a filha ainda criança, correndo pela lateral da casa, fiéis. Depois pensa que é uma lembrança e não a sua imaginação, que a memória é como a lateral da casa, um lugar que ele pode visitar às vezes, fazer uma viagem ao momento em que aconteceu isso ou aquilo. Lindo, né? Nossa, eu fiquei encantada com a escrita da Lilian. E aí eu separei também um outro parágrafo mais para o final do livro, que diz assim: sempre foi uma mulher de repetições. O movimento primeiro se ensaia na cabeça, depois precisa de impulso para mover o corpo,
Que mais seria a existência senão uma longa dança em que cada um executa uma coreografia diferente? 1, 2, 2, 1. Eu não sei. Dança de Ares. Bonito, né? Nossa, fiquei muito encantada assim com a escrita da Lilian. Adorei a diagramação do livro. Achei um livro assim muito... É um presente, acho que para os leitores ler um livro bonito deste. Olha só que bacana. Aqui a gente tem a representação como se fossem os peixes, mas por outro lado, olhando assim, é uma coisa muito abstrata, né? Então me passam os peixes, mas como se fossem também, enxergo alguns mamilos aqui. Então, não sei se eu tô viajando muito, mas uma questão talvez mais da coisa do feminino, que fica muito subjetivo nessa coisa, nessa trama, mas que também está presente. Queria achar uma outra ilustração aqui. Olha só que bonito para mostrar para vocês. E para falar um pouquinho da autora, Lilian Sais é escritora, preparadora de texto e produtora de podcasts, doutora em letras clássicas, publicou de poesia Plaquete, Passo Imóvel, editora Cozinha Experimental, e os livros Acúmulo, também da Patois, Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, da editora Icatube. Tem poemas, contos e textos críticos publicados em diversas revistas digitais e impressas. Alguns dos seus poemas foram traduzidos para o espanhol, o inglês e o grego moderno. Olha que bacana. Em 2021, venceu o Prêmio CP Nacional de Literatura na categoria Poesia com o livro inédito Motivos para Cavar a Terra. Em 2020, foi contemplada pelo PROAC para a publicação deste, que é o seu primeiro romance. Então, muito bonito, muito bacana. Parabéns, Lilian, parabéns, Patois, por este livro tão bonito, esse livraço. E eu vou deixar aqui na descrição o site do livro. Pelo site do livro, como esse livro foi publicado pelo edital, né, pela PROAC, que é é como se fosse um projeto que incentiva, né, os autores, pelo que eu entendi. Então, ele tem, no site, tem um link para você baixar o PDF oficial deste livro, que eu acho que é um grande presente para os leitores. Então, vou deixar aqui para vocês. Essa é a minha dica de hoje, 12 livros para 2023 de fevereiro. Esse livraço, Lilian, quero ler todos os seus livros. Quando o livro é bom, a gente já fica super curiosa para ler os outros livros da autora, não é? Então é isso, turma. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima!